eu convido você que já pegou a sua Bíblia aí, a abrir no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14, eu vou ler aqui, por enquanto, só um versículo. Em João, capítulo 14, apenas um versículo, palavras de Jesus, no versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de João. João 14, 27 diz assim, Jesus falando: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Eu não a dou como o mundo a dá. E agora preste atenção. Não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Eu vou ler novamente. Jesus falando para os seus discípulos, consequentemente falando com a gente também. Versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Palavras de Jesus, glória a Deus pela palavra de Deus aqui presente com a gente hoje. Olha só, as palavras de Jesus, o contexto aqui, é quando ele está falando com os discípulos dele acerca do fato de que estava perto a hora de Jesus, a hora em que Jesus morreria, que ele ia ressuscitar e que ele ascenderia aos céus. E os discípulos de Jesus, obviamente, tinham se apegado muito a Jesus. E aí quando Jesus tem essa conversa com eles, ele está falando para os discípulos que ele vai para o Pai, mas que eles não deveriam sentir-se desamparados, porque eles tinham se apegado tanto a Jesus que no momento em que Jesus fala assim para eles, olha, eu vou deixá-los, eles ficam com aquele sentimento de desamparo. E aí Jesus fala sobre o conselheiro, sobre o consolador, ele fala sobre o Espírito Santo, que é o próprio Deus. O Pai enviaria o Espírito Santo para suprir aquela falta que Jesus faria para os seus discípulos. Então Jesus fala, olha, eu vou para o Pai, mas o Pai enviará em meu nome o Espírito Santo de Deus. E aí quando Jesus faz essa declaração, ele fala, mas vocês fiquem em paz, porque eu vou deixar para vocês a minha paz. E a paz que eu dou é uma paz diferente da paz que o mundo dá. O mundo não tem condições de dar uma paz como a paz que Jesus nos dá. E a frase que encerra o versículo, ela faz todo sentido para nós nos dias que nós estamos vivendo, porque ele fala assim, não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Essas palavras de Jesus, elas têm que entrar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos, de uma forma muito forte. Essas palavras têm que entrar e chegar no nosso coração como uma dinamite, como um dunamis, uma dinamite de Deus que vem para o nosso coração e explode, porque o que Jesus está falando é muito profundo. Ele está falando para que nós não fiquemos com o nosso coração perturbado. E você sabe que quando a Bíblia fala de coração, e principalmente aqui nesse contexto, ele está falando de mente, está falando da nossa mente. Jesus está falando que a nossa mente não deve estar perturbada e que nós não devemos ter medo. E aí o que isso tem a ver com os dias que nós estamos vivendo? Com o fato de estarmos vivendo uma pandemia no mundo, algo sem precedentes, segundo os especialistas, algo que o mundo nunca viveu, nem todas as outras pragas que o mundo viveu, nunca foi de maneira tão violenta, tão enérgica quanto essa pandemia do coronavírus. E assistir as notícias, assistir TV, entrar nas redes sociais, entrar nos portais de notícia e ler as notícias como nós temos lido, de mortes, de números de infectados se multiplicando, crescendo exponencialmente. Eu não sei em você, mas inicialmente isso gera em mim um profundo medo. Gera um medo. Gera medo, gera pensamentos acerca do futuro, gera aquela pergunta que nós temos o costume de fazer, que é aquela pergunta, e se? E se? E se eu contrair o vírus? E se o meu pai, o meu avô, a minha avó contrair o vírus? E se eles morrerem? E se eu perder o emprego? Enfim, gera medo em nós essas notícias.
esse bombardeio de notícias sobre nós o tempo todo mundo falando sobre o mesmo assunto, em todos os lugares, em todas as redes sociais, gera medo. Mas o que eu queria falar para você nesta noite é que o medo nas nossas vidas, ele pode ser um visitante, mas ele não deve ser um habitante. Então eu vou repetir, o medo pode ser um visitante, e nós temos que tratar o medo como um visitante, mas de maneira nenhuma tratá-lo como um habitante. Porque Jesus falou isso para nós, ele falou, não tenham medo. Mais à frente, na Bíblia mesmo, aqui, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim que o perfeito amor lança fora o medo. Que quem é aperfeiçoado no amor não tem medo. E aí a gente às vezes fica pensando, qual que é o contrário do medo? Qual que é o oposto do medo? A gente tem a mania de pensar que o oposto do medo é coragem. Corajoso é aquela pessoa que não sente medo, aquela pessoa que vai para cima mesmo, é a pessoa corajosa. E a gente tem esse senso comum equivocado de achar que o oposto do medo é a coragem. Mas o oposto do medo não é a coragem. O oposto do medo é a fé. A fé é completamente diferente do medo. E hoje, quando eu leio essas palavras de Jesus, são palavras que vêm como uma dinamite no nosso coração, de nós não ficarmos com a mente perturbada, nem ter medo. O que essas palavras estão exigindo de nós é fé. É fé na palavra. É fé na palavra de Jesus. Aqui no capítulo 14 mesmo, nos versículos 23, Jesus diz assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, fé é obedecer a palavra de Deus. E Jesus faz uma promessa incrível para aquele que obedece a palavra. Ele diz assim, o meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, o que tempos como esse que nós estamos vivendo exigem de nós é fé. É responsabilidade? Sim. É respeito às autoridades? Sim. É senso de comunidade para não estocar alimento em casa? Sim. Mas, acima de tudo, o que tempos como esses exigem de nós, discípulos de Jesus, é fé. Porque senso de comunidade todo mundo tem. Ou muita gente tem. Respeito às autoridades, muita gente tem. Responsabilidade com relação às orientações, às recomendações governamentais, muita gente tem. Mas a fé é uma característica distintiva do discípulo de Jesus. E a fé é essa convicção, uma convicção muito forte na palavra de Deus, naquilo que Jesus nos prometeu aqui no Evangelho, de que se obedecêssemos a palavra dele, ele e o Pai viria e faria morada em nós. Então, para aqueles que têm fé, os que têm fé na palavra de Deus, na palavra de Jesus aqui, são pessoas habitadas por Deus. Então, o meu tema nessa noite é esse, fé e ação nesse tempo de crise. Então eu conclamo, eu chamo você para se unir a mim neste momento em que temos que ter fé. Essa fé responsável, essa fé de quem está atento à palavra de Deus. Tenhamos fé. Tenhamos fé na palavra de Deus que diz que o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, ele vem para nos ensinar todas as coisas. Temos que ter fé. E fé é diferente de pensamento positivo. Fé é diferente de good vibes. Fé é diferente de boas energias. Fé é diferente do The Secret, do segredo, da lei da atração. Fé é diferente de todas essas outras coisas. Porque fé é uma convicção profunda que é gerada em nós por Deus. O pensamento positivo, ele funciona só por um tempo. Tem muita gente com pensamento positivo acerca do coronavírus. Tem muita gente com pensamento positivo de que vai ser encontrada uma cura, vai ser encontrada uma vacina, enfim, que nós vamos passar por isso. Mas as previsões dos especialistas é que essa crise deve se estender por um período maior ainda.
Então, em março, ainda tem muita gente com pensamento positivo. Em abril, vai ter ainda um pouco de gente com pensamento positivo. Mas maio, junho, o pensamento positivo já não resiste mais. Porque o pensamento positivo exige uma resposta. E a fé não exige respostas. A fé convive bem com as perguntas. Por isso que a fé é muito maior do que o pensamento positivo. Você pode pensar positivo, mas a fé é uma convicção muito mais profunda da soberania de Deus. Nós temos que crer que Deus é soberano sobre a terra, Deus é soberano sobre as nossas vidas, Deus é soberano sobre as doenças, sobre as pragas, Deus é soberano sobre tudo. Nós temos que ter fé em Deus e na soberania de Deus. É por isso que a fé é uma convicção muito mais profunda do que pensamento positivo. Pensamento positivo é como se fosse você brincando com um baldezinho de areia no fundo da sua casa. E a fé é um convite para passar férias na praia. A fé é algo muito mais profundo. A fé é a convicção plena da crença na palavra de Jesus. A convicção de que a palavra de Deus há de se cumprir na nossa vida. É por isso que a fé nos afasta do medo. É por isso que a fé é o oposto do medo. É por isso que a fé nos dá coragem. É por isso que a fé nos dá responsabilidade. Temos que crer nessa palavra de Jesus. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Então, nesses tempos de crise, nós temos que ter fé e ação. A fé é isso que eu te falei. E a ação, ela tem que ser movida pela fé. Então eu queria fechar a minha reflexão te chamando para a ação. Porque o que os nossos governantes, as nossas autoridades estão nos orientando a fazer neste momento é: fique em casa. Fique em casa. É quarentena, é um tempo em casa. Mas nós que somos discípulos de Jesus e que temos fé, nós não temos que olhar para esse fique em casa como um fique parado. Ficar em casa não é ficar parado, não é ficar estático. Ficar em casa também é uma ação, também deve ser uma ação. É por isso que tempos de crise como esse que estamos vivendo exigem de nós fé e exigem de nós ação. Nós temos que tomar algumas ações para obedecer a palavra de Deus. Nós temos que tomar algumas ações para trazer viva para nós essas palavras de Jesus. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. E aí eu fiz uma listinha pequena de ações. E eu queria te orientar a anotá-las aí no cantinho da sua Bíblia, no seu celular, num papel, enfim, para que você, junto comigo, coloque essas ações em prática na sua vida, ações para tempos de crise. A primeira ação que eu trouxe para a minha vida, e eu te sugiro também trazer uma ação para tempos de crise, a primeira delas é reduzir o número de acesso a notícias negativas. Essa é a primeira ação. Nós precisamos nos libertar das más notícias. Nós precisamos nos libertar desse anseio por mais e mais e mais notícias. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, nós somos bombardeados por notícias, e notícias, na sua imensa maioria, notícia ruim, más notícias. E em tempos de crise nós temos que ter uma ação que fuja dessas notícias. Então, para tentar ser prático, eu gostaria de te orientar a ter uma rotina de acesso à notícia. Eu não quero que você seja um alienado da realidade, uma alienada da realidade. Mas eu acredito piamente que se nós reduzirmos o nosso número de acesso a essas notícias, nós vamos viver sem medo, sem o coração, sem a mente perturbada. Então, reduza, crie uma rotina, coloque assim um planejamento, um propósito seu de que, olha, eu vou acessar notícias uma vez por dia. Eu vou ler notícias sobre o coronavírus para eu ficar informado? Sim, mas uma vez por dia, 2 vezes por dia e só.
vou ignorar nas redes sociais as postagens sobre o assunto, eu vou silenciar os grupos da minha tia, os grupos do meu tio que fica mandando fake news o dia inteiro. Porque esse abarrotar de notícias vai deixando o nosso coração cheio e a nossa mente cheia de coisas que não prestam. É como se a gente estivesse entulhando coisa ruim. É como se a nossa mente fosse uma caçamba dessa de construção, na qual a gente não para de jogar porcaria e coisa ruim. Então a primeira é isso. Reduza o acesso às más notícias. Essa é a primeira dica. A segunda é: aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Então esse tempo de quarentena é tempo de ficar em casa, mas não é tempo de ficar parado. Aproveite o seu tempo. E a primeira dica que eu dou sobre aproveite o seu tempo é: se conecte com a sua família, com os da sua casa, com as pessoas que moram com você. Para nós que somos aqui da IBV Nova, a gente pode olhar até com bons olhos sobre essa quarentena, sobre o fato de termos de ficar em casa, porque nós estamos encerrando um ano todo que falamos sobre família, e nós podemos finalizar todo esse nosso estudo sobre família agora com um intensivo de 15, 30, 45, 60 dias dentro da nossa casa com a nossa família. Se para você é um pesadelo isso, então está na hora de você aproveitar o seu tempo, de você aproveitar melhor o seu tempo para se reconectar com a sua família. E aí, como eu estou falando em específico aqui para o Superação, para os jovens, para os adolescentes, eu quero chamar vocês para serem promotores da paz na sua casa. Faça da sua casa uma casa de paz nesses dias. Porque se a nossa rotina está bagunçada, se o nosso coração está sendo perturbado com essas notícias, a verdade é que vai ter muito furor dentro de casa. E o livro de Provérbios, a Bíblia Sagrada, nos informa que a resposta branda desvia o furor. Então, jovem, adolescente, seja promotor da paz na sua casa. Aproveite o tempo para semear a paz na sua casa. Aproveite o tempo para crescer, para estudar, para crescer na sua área de conhecimento, naquilo que você quer fazer da sua vida. Aproveite o tempo para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Os benefícios são incontáveis para a sua vida. Aproveite o tempo para se reconectar com Deus, para ter comunhão com Deus. Estar em quarentena não é estar parado. Tempos de crise exigem de nós fé e exigem de nós ação. A terceira dica é a seguinte, e aí eu chamo você que é do Superação comigo. Nós vamos orar como ministério, como Superação. Então você fica atento nas nossas redes sociais, porque eu quero chamar você para orar comigo. Todos os dias, às 19 horas, às 7 horas, todos os dias, nós vamos nos encontrar na oração. O Superação não se reúne aqui, mas todos os dias, às 7 horas da noite, eu quero te chamar para a gente se encontrar diante de Deus. Então, fique ligado lá, pelo menos 3 vezes por semana nós vamos compartilhar motivos de oração para isso. Mas, para além dos motivos, vamos com a gente orar. Vamos orar por essa situação do nosso mundo, mas vamos orar por nós, para que nós cresçamos nesse período. Um período difícil, é um período de crescimento, de avivamento para a igreja, e nós precisamos estar em ação para isso. Então eu quero te chamar para orar comigo, todos os dias, 19 horas. Vá para o seu quarto, dobre os seus joelhos. Se você tem familiares aqui na igreja, chama eles para participar desse momento, desse lugar onde nós vamos nos encontrar. A oração precisa ser o nosso lugar nesse período de crise. A quarta dica é a seguinte: produza. Produza. E específico para os jovens e adolescentes aqui, eu estou desde já te chamando a produzir reflexões bíblicas, reflexões que vêm das suas devocionais. É o seguinte, a partir de agora eu estou abrindo para você me mandar, ou mandar para o Superação lá no Instagram, enfim, fazer chegar em nós o seguinte:
o texto bíblico da sua devocional e uma reflexão sua de 5 linhas, 6 linhas. E nós vamos postar isso como as nossas reflexões, para que um edifique a vida do outro nesse tempo que nós não vamos nos encontrar aqui, mas nós podemos nos encontrar e nós podemos edificar a vida uns dos outros. Eu tenho certeza que isso vai ser tremendo. Eu quero ler a sua reflexão, eu quero ser edificado por aquilo que Deus falou primeiro com você. Então, faça isso também. Compartilha com a gente os textos da sua devocional. A minha quinta e última dica, para fechar finalmente, são essas palavras de Jesus. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Desenvolva a sua fé. Tenha fé em Deus para além do pensamento positivo, para além da good vibes, para além do segredo, da lei da atração. A fé é a convicção profunda da palavra de Deus. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Palavras de Jesus para nós. Acalme o seu coração, coloque essas dicas em prática. Desentulhe a sua mente com coisas ruins, desentulhe a sua mente de más notícias. Compartilhe boas notícias e compartilhe a melhor das notícias, que é a boa notícia do Evangelho. Se nós, que somos portadores dessa mensagem, compartilharmos as boas notícias do Evangelho, a gente consegue controlar a pandemia do medo que se instaurou, a pandemia da ansiedade e a pandemia do pânico. Vamos compartilhar a mensagem, a boa notícia do Evangelho. A gente não precisa estar junto para fazer isso. Nós temos hoje as redes sociais, nós temos o poder de falar do Evangelho dentro da nossa casa. E tempos de crise exigem de nós fé e ação. Fé e ação. Que Deus te abençoe. Eu quero orar enquanto o pessoal da música volta aqui. Aproveite este momento, você que está na sua casa aí, para fechar os seus olhos. Feche aí os seus olhos. Vamos dedicar um momento de oração a Deus. Eu quero orar, não por você, mas por nós todos, pela nossa vida diante de Deus. Apresentar diante de Deus os nossos motivos de ansiedade, de medo, e também apresentar diante de Deus o fato de que nós cremos nele, o fato de que nós podemos crer no amanhã, por conta da fé na soberania de Deus, de saber que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então feche os seus olhos e eu te chamo a orar comigo neste momento. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós damos graças ao Senhor pela vida que o Senhor nos dá. Nós damos graças ao Senhor pela provisão que o Senhor nos dá. Nós damos graças ao Senhor porque só no Senhor nós podemos encontrar paz. Nós podemos encontrar livramento do medo, do pânico, da ansiedade, porque só no Senhor nós podemos encontrar descanso. Deus, recebe a nossa oração, nós nos apresentamos diante do Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo, como nosso Consolador, ó Pai, venha sobre nós, sobre o nosso coração, trazendo a paz que o Senhor nos prometeu, a paz que é diferente do mundo, a paz que é diferente de qualquer outra paz que já pode ter sido criada, Pai. Nós queremos a paz que vem do Senhor, ó Pai. Essa paz que vem do Senhor é uma paz que excede todo o entendimento. Deus, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, as nossas súplicas, as nossas angústias, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, recebe a nossa oração, porque nós oramos por nós oramos pelo Ministério Superação, pela Igreja Batista em Vila Nova. Pai, que este período de crise no mundo seja um período de crescimento para nós, seja um período em que nós possamos nos conectar com o Senhor, nos reconectar com as nossas famílias, com os nossos irmãos,
que seja um momento, ó Pai, de como igreja nós agirmos e mostrarmos ao mundo que nós estamos aqui e mostrarmos ao mundo que nós podemos cooperar, mostrar ao mundo que da nossa missão faz parte as boas obras, que da nossa missão faz parte, Deus, glorificar ao Senhor através da nossa ação, ó Pai. Então que sejamos colaboradores do Senhor, ó Pai, para o fim deste caos. Pai, nós intercedemos aqui, agradecendo ao Senhor pela vida dos profissionais da saúde, dos policiais, de todas as autoridades que, neste nosso momento de quarentena, estão nas ruas, ó Pai, estão trabalhando, estão cooperando para pôr ordem no caos, ó Pai. Nós colocamos a vida deles diante do Senhor, agradecendo ao Senhor pela vida desses homens e dessas mulheres e pedindo que o Senhor os proteja, os livre do mal, os livre do maligno. Dê a eles a sabedoria, a inteligência que vem do Senhor, ó Pai, para lidar com essas situações tão difíceis, ó Pai. Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor porque colocamos no Senhor a nossa esperança, Pai. Obrigado porque mesmo nestes momentos de dificuldade, de aparente crise, nós podemos sorrir, nós podemos nos alegrar, porque o Senhor é quem nos dá alegria, Pai. Apesar, Deus, independente de qualquer circunstância deste mundo, nós podemos encontrar alegria, contentamento e satisfação no Senhor, ó Pai. Então nós pedimos que o Senhor derrame mais do seu amor sobre as nossas vidas, mais dessa alegria que vem do céu, mais desse contentamento, ó Pai, para que nós possamos dizer assim como o apóstolo Paulo, que tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece, ó Pai. Alegrar o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, Deus, e nós nos apresentamos diante do Senhor porque nós dependemos inteiramente do Senhor, ó Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa oração. Nós oramos, ó Pai, pelos dias que se seguirão aqui. Deus, nós oramos pedindo do Senhor o socorro, o auxílio e, acima de tudo, o descanso, a paz em meio à guerra, a paz em meio à tempestade, a paz em meio ao caos, essa paz que vem do Senhor, ó Pai, que vem do Senhor para nós e nos faz ter essa paz que excede todo o entendimento, ó Pai. Que a nossa paz, que a nossa fé seja motivo de glorificação ao Teu nome, que a nossa paz e a nossa fé impacte as pessoas, que as pessoas vejam em nós essa paz e queiram também ter essa paz que só vem do Senhor, ó Pai. Deus, usa as nossas vidas, Pai, nesses dias que se seguirão. Nós queremos aprender do Senhor, nós queremos crescer do Senhor. Então, como ministério, superação, nós oramos pedindo que o Senhor nos dê a graça de nos encontrarmos diante do Senhor em oração, que o Senhor nos dê a graça de sermos edificados, encorajados uns pelos outros, ó Pai, para a glória do Teu nome, para o nosso bem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos. Obrigado, Senhor, porque por meios da tecnologia, por meios digitais, nós estamos reunidos e juntos glorificando ao Teu nome, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Nós temos muitos motivos para glorificar o Teu nome e temos muitos motivos para nos alegrarmos, porque somos do Senhor e o Senhor é nosso, Pai. Obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós a fazemos aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar cantando e eu convido você a cantar.